Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. É melhor, nada é maior que o seu amor. O seu amor, nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada
Eu quero pensar com você sobre os fundamentos da fé. Nós queremos abordar aqui 3, eu anotei 7, mas aí por causa do tempo não consigo falar tudo. Mas eu quero compartilhar com você sobre o fundamento da fé. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles 4 coisas, basicamente. Deus criou, os colocou no jardim do Éden e deu para eles 4 coisas. Comunhão com Deus, todos os dias eles tinham comunhão com Deus. Não era só no domingo. Aleluia. Todos os dias, né? Esses dias um irmão amado me encontrou e falou assim: Pio, por que quando eu vou na aba sempre tem uma árvore de Natal lá? Por quê? Falei, porque você só vai em dezembro, meu irmão. Você só vai uma vez por ano, né? Então o outro irmão perguntou: Pio, por que quando eu vou no culto sempre vocês têm ceia? Porque você só vai uma vez por mês, irmão. Acertei alguém aí ou não? Hã? Então Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. Esse era um privilégio, sabe, que Deus deu a eles. Eles tinham saúde perfeita, saúde divina. Eles tinham abundância ilimitada. E eles tinham domínio sobre toda a criação, governo sobre toda a criação. A Bíblia Sagrada fala também sobre um ser. Existiu um ser, um querubim cheio de formosura, um anjo de luz que um dia se exaltou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Você pode ler um pouco sobre isso lá em Isaías capítulo 14. Lá descreve esta história. Então ele é mencionado em algumas traduções da Bíblia como Lúcifer. Nem todas as Bíblias aparece o nome, mas tem algumas que tem o nome Lúcifer. Esse ser, ele não tinha essa comunhão que Deus deu ao homem. Ele não tinha. Pois ele disse: eu subirei ao céu. Eu irei até onde Deus está. Esse ser não tinha saúde perfeita. Pastor, você está dizendo que um querubim não tinha saúde perfeita? Não, ele não tinha. Como assim? Me explique. Saúde é sinônimo de satisfação. Ele se tornou insatisfeito, um ser insatisfeito. Então ele não tinha saúde emocional, ele não tinha saúde espiritual, ele poderia ter saúde física, mas não espiritual e emocional. Este ser não tinha abundância ilimitada, pois ele permitiu que a ganância entrasse nele, pois ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E este ser também, ele não tinha domínio sobre a vida. Por que ele não tinha domínio sobre a vida? Porque o reino dele, o Éden dele, era um reino mineral. Então não tinha vida, não era vegetal e não tinha a vida animal. Então Lúcifer, esse querubim, antes de ser Lúcifer, ele nunca governou sobre vida, só sobre coisas inanimadas. O que Adão e Eva tinham? Olha aqui, olha para mim aqui, ó. Comunhão com Deus, estado perfeito, porque eles viviam em justiça, santificação, que é satisfação ilimitada, e também eles tinham domínio sobre toda a criação. Aleluia. Lá eles tinham acesso ilimitado a Deus, lá eles não tinham nenhum sentimento de culpa ou inferioridade. Lá Adão e Eva tinham perfeita harmonia com Deus, lá eles tinham o governo sobre todas as coisas que Deus criou. Quando Adão pecou, quando Adão se curva diante do diabo, ele perde todas essas coisas. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu o acesso a Deus, ele perdeu o estado aprovado por Deus, ele perdeu a liberdade de viver sem culpa e ele perdeu a autoridade sobre a criação. Ele perdeu tudo isso. E pelo fato de eu e você sermos descendência de Adão e Eva, nós também nascemos aqui na terra sem aquilo que Adão e Eva tinha antes da queda. O homem nasce sem acesso a Deus,
ele não é aprovado por Deus, ele não tem liberdade, ele vive debaixo de culpa e condenação, e ele não tem autoridade sobre a criação. Ele tem medo de um ratinho. Ele tem medo de barata. Meu Deus, uma barata! Tem alguém aí? Não? Né? Ele tem medo do quê? De cobra. Tem medo... Por quê? Ele não tem domínio sobre a criação. Ele perdeu isso. Então, a humanidade nasceu sem essas bênçãos, essas dádivas que Adão e Eva possuíam. Então, o homem passa a receber sobre os seus próprios ombros o peso da culpa, da condenação, do vazio, da tristeza. Adão foi separado de Deus e a humanidade está separada de Deus. Adão começou a viver sem Deus no mundo, por isso ele começou a viver sem autoridade, com medo, com vazio, com angústia, com tristeza. Esses dias uma pessoa me disse assim: pastor, lembra de fulano? Lembro. Pois é, lembra um filho dele que congregava aqui, quase nasceu a criança aqui e tal. Depois eles mudaram, foram para outra igreja, para outro lugar e tal. Eu encontrei com ele e tal. O filho agora está com 17 anos, está lá envolvido com drogas, está lá envolvido com bebedeira, uma dificuldade. Ele me ligou chorando, triste, abatido e tal. E eu falei para ele assim: irmão, vamos ajudá-los. Vamos apoiar esse jovem. Porque esse jovem, ele está expressando o vazio, a angústia, a tristeza. Ele quer razão de viver, ele quer paz, ele quer alegria. E ele se esconde, ele foge para as drogas, achando que as drogas é a solução. Gera esse alívio, produz essa completação, essa satisfação. Ele só precisa encontrar a verdadeira fonte de vida, que é Cristo Jesus. Então, quando Deus chama uma pessoa para... Agora, pensa comigo aqui. Com a queda de Adão e Eva, Deus tinha um plano. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Efésios, ele diz que Deus tem um sonho, um desejo, um anelo de ter sobre a terra uma família. A família de Deus. Esse é o sonho de Deus. Por isso ele criou Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva virou as costas para Deus e abraçou o diabo, o plano de Deus ruiu, simplesmente acabou. A pergunta é: Deus desistiu do plano dele de ter uma família sobre a terra? Não. Ele não desistiu. Por quê? Porque os projetos de Deus, os planos de Deus nunca são frustrados. Se tem crente aqui, diga amém. Os projetos de Deus, os planos de Deus nunca são frustrados. Por exemplo, Deus, Ele chama você para ser um apacentador, um coordenador, para trabalhar no Ministério da Música, para trabalhar com os jovens, com as crianças, com os juniores, com os adolescentes, para você tocar uma igreja, tocar uma empresa. Ele coloca uma empresa nas suas mãos. Aí chega um momento que você diz assim: não, eu não quero. Não, eu não quero. Eu não quero. Você acha que simplesmente esse plano que Deus tem e que chamou um filho dele, uma filha dele, um cristão, Ele chamou e a pessoa disse não, o projeto de Deus vai à falência? Não, Ele chama outro. Ele chama outro. Por exemplo, ele tinha um projeto com o rei Saul. O rei Saul não quis. Ele levantou Davi. Colocou Davi no lugar do rei Saul. E é assim. Se você diz: olha, eu quero ficar com a bunda quadrada de só ficar sentado no banco da igreja. É isso que eu quero. Ele levanta outro. Ele coloca outro no seu lugar. Estão aqui ainda ou não? É assim que funciona, né? Com certeza eu estou ocupando o lugar de alguém. Alguém que disse um dia: não, não quero, não aceito, Deus, porque não sei o quê. E aí Deus falou assim: Pio, e você? Eu falei: eu quero, Senhor. Eu não sabia o que estava, né? Eu não sabia o que eu estava querendo. Mas eu falei: quero, Senhor, eis-me aqui. E eu aprendi ao longo dos anos que quando algum cristão diz eis-me aqui, Deus leva isto a sério. Deus leva isto a sério.
Então, o projeto de Deus de ter uma família sobre a terra não foi frustrado, jamais. Agora, como Deus então trabalhou para restaurar tudo aquilo que Adão perdeu? Pergunta para mim, como? João capítulo 3, versículo 17 começa a nos responder. O texto diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, salvo por meio de Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo para salvar o mundo. Salvar, o que é salvar? Salvar é restabelecer a posição que Adão tinha antes da queda. E com o pecado dele, Adão perdeu aquela posição. Agora então, vem Jesus para conduzir aquele que desejar, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, que desejar voltar a ocupar a posição que Adão perdeu. Isto é a salvação. Isto é salvação. Então Jesus Cristo, ele veio salvar o que estava arruinado, acabado, destruído. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar. Esta versão aqui não é a melhor, porque no grego diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? E não quem se havia perdido. O que foi que Adão perdeu? A posição, o lugar no Éden. Aquela posição chama-se justiça, estado perfeito. Ele perdeu isso. Jesus veio então buscar e salvar, para que aqueles que desejarem volte para esta posição. A obra de salvação de Cristo Jesus produziu a restauração de tudo aquilo que Adão perdeu. Vou repetir. A obra de salvação de Cristo Jesus produziu a restauração de tudo aquilo que Adão perdeu. Então, eu e você não podemos mais culpar Adão. Ah, pastor, se não fosse Adão, a gente teria nascido no Éden, seria tudo diferente, teria acesso a Deus, teria abundância, teria governo, teria domínio, teria tudo isso. Agora, Adão pecou, nós perdemos tudo isso e agora? Agora Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar, e aqueles que creem em Jesus Cristo são colocados de volta nessa posição. Então não precisa mais culpar Adão e Eva. Então vamos ver esta restauração. Primeiro, a comunhão com Deus. A primeira restauração foi a comunhão com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois nós, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Aleluia. Nós temos paz com Deus por meio, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho paz com Deus porque eu jejuei 3 dias. Eu não tenho paz com Deus porque eu trouxe meu dízimo, a minha oferta. Eu não tenho paz com Deus porque eu evangelizei alguém. Não. Eu tenho paz com Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Ah, pastor, então eu não preciso dizimar, eu não preciso levar ninguém a Jesus, não preciso evangelizar, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ler mais nada. Para ser abençoado, não. Mas porque você já é abençoado, aí você faz. Alô? Nós fazemos o que fazemos não para obtermos. Nós fazemos o que fazemos porque já temos. Através de Cristo. Por meio de Cristo, a Bíblia Sagrada diz que nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus significa ter harmonia, concórdia, comunhão, abundância, felicidade, autoridade. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, versículo 11, a Bíblia Sagrada declara assim para mim e para você: e não apenas isto, não só paz com Deus, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Reconciliação é a restauração da situação favorável anterior. Ou seja,
fomos reconciliados com Deus, Deus nos coloca na mesma posição que Adão e Eva tinham antes da queda. Reconciliação é a restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança na morte expiatória de Cristo Jesus. Assim eu sou reconciliado. Isso é muitíssimo importante quando colocamos a nossa fé, a nossa confiança somente na obra de Cristo Jesus, sabendo que a obra de Cristo é suficiente para me colocar de volta em comunhão com Deus, em reconciliação com Deus, em paz com Deus, quando sabemos que Deus não necessita das nossas obras para nos abençoar. Nós temos paz com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos livre acesso a Deus, acesso ilimitado, e se você crê nisso, diga aleluia. Queridos, é Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o justo juiz, Ele é o ancião de dias, Ele é Jesus Cristo. Há um tempo atrás, um pastor, já bem ancião, uns 80 anos, ele nos visitou, terminou o culto, ele veio aqui puxar meu paletó e disse: Pio, eu te acompanho há uns 15 anos. E eu ficava pensando o seguinte: qual é o segredo da comunhão cristã Aba? Qual é o segredo desse ministério? Tem que ter um segredo. E sempre fiquei assim te ouvindo. E hoje no culto eu entendi qual é o segredo de vocês. Eu falei: me conta qual é o segredo. Ele falou assim: vocês são uma igreja cristocêntrica. É impressionante, vocês cantam adorando Jesus, exaltando Jesus, louvando Jesus. A mensagem de vocês é sobre Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, glorificação de Jesus. Jesus é o começo, Ele é o fim. Jesus sustenta todas as coisas. Jesus e Jesus e Jesus e Jesus e Jesus. Aleluia. Aleluia. É desse jeito. A Bíblia diz que João, lá na ilha de Patmos, foi dada uma visão para ele do futuro. E quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. Porque, queridos, ele não vai voltar como aquele bebezinho lá na manjedoura, coitadinho, não. A Bíblia diz que os olhos dele é como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda, afiadíssima. Ele está vestido com uma roupa branca, um cinto de ouro aqui cingindo o seu peito. O seu vestido está salpicado de sangue. Ele vem montado num cavalo branco. Ele é todo poderoso. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Aleluia! Não é o meu assunto, mas a igreja vai ser arrebatada. A igreja de Cristo Jesus vai ser arrebatada. Depois de 7 anos, nós voltamos com Ele. Aí Ele vai pisar aqui na terra. Jesus vai pisar nessa terra. Aí só vai ter um governo aqui, porque o diabo vai ser preso por 1000 anos. Não cabe Jesus e mais o outro poder, só o dele. 1000 anos. Pastor, então a igreja não vai passar pela grande tribulação? Claro que não. Não, mas eu ouvi na internet, ouvi um lixo na internet. A gente vai passar pela tribulação e vai ter não sei o quê. Não vai. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo já sofreu. Não vai sofrer 2 vezes, porque no mundo espiritual não se paga a mesma conta 2 vezes. Já está pago. Ele diz: tetelestai, está feito, está consumado, está resolvido. Aleluia. Não, pastor, mas eu vejo diferente. Então fique aqui e passe você pela tribulação. Pode ficar, não tem problema. Pode ficar aí. Por causa de Cristo Jesus, agora nós temos a comunhão perfeita com Deus. Temos uma maior e melhor comunhão do que Adão possuía. Como assim, pastor? Isso mesmo. Você sabia que a restauração, a reconciliação, a paz com Deus nos deu a mesma posição que Adão tinha e mais.
Mais do que, pastor? Adão era criação, e eu e você somos filhos amados. Adão não podia chamar Deus de pai, eu e você chamamos Pai Celestial. Ele é nosso pai. E se ele é pai, logo somos herdeiros dele. Meu Deus! Olha que coisa tremenda. Irmão, o diabo não quer que você saiba quem você é. Ele quer que você continue pensando que você é um coitadinho, um miserável, um caquinho, ou um vermezinho de Jacó e não sei o quê. Aqui está o seu servinho, não sei o quê. E tudo isso é mentira, irmãos. O que a palavra de Deus nos revela é que nós somos como Jesus. Nós temos a vida do Filho de Deus, meu Pai. Por causa de Cristo Jesus, nós temos comunhão com Deus. Em Cristo Jesus nos tornamos em filhos amados, assim como Jesus Cristo é. Olha esse texto de Efésios 1:7. O texto diz assim: nele quem? Jesus. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele, em Cristo Jesus. Posso dar uma tarefinha para vocês ou não? Vocês são crentes assim para valer ou são crentes meio preguiçosos? Para valer, aleluia. Então vou dar uma tarefinha para você. Essa semana, até sexta-feira, até quando? Até sexta-feira, gostaria que você lesse a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Curtinha, 6 capítulos. Dá para tomar enquanto você está tomando chimarrão, assim, bem tranquilo, bem sossegado. E a tarefa é, todas as vezes que você encontrar nele, dele, por meio dele, através dele, todas as vezes que você encontrar uma menção sobre Cristo Jesus, eu gostaria que você grifasse. Pega uma canetinha daquelas coloridas assim e grifa. Pio, mas eu só tenho a Bíblia no celular, no tablet, coisa assim e tal. Então passa ali na livraria e compra uma de papel. Compra uma de papel, né? E grifa. Tudo que você encontrar, Efésios. Depois você vai dar uma olhadinha assim, olhar a página assim e falar, meu Deus do céu. Tudo aqui é Jesus, tudo é Jesus. Tudo refere-se à obra dele, os feitos dele, o poder dele, a glória dele. Esse texto diz, nele, em Cristo Jesus, eu e você temos a redenção por meio do sangue. Deus Pai, ao receber a obra consumada de Cristo Jesus, nos deu a redenção e a remissão. A redenção é para o pecador e a remissão, que é o perdão, é para os filhos. Me permite explicar melhor isso aqui. Na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, aos romanos, ele trata sobre os pecados, no plural, e sobre o pecado, no singular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos misturar pecados com pecado. São coisas distintas. No capítulo 1 de Romanos, até o capítulo 5, versículo 11, ele fala de pecados, no plural. Depois do capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, ele fala de pecado. Por essa razão é necessário saber que o pecador necessita da remissão do pecado que ele herdou de Adão. Os filhos de Deus recebem o perdão dos pecados que ele praticou. João capítulo 1, 1 João 1,9 diz assim, João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, não o pecado que herdamos de Adão, porque esse já foi resolvido. Já nos tornamos justiça, fomos justificados daquilo que herdamos de Adão. Ele já nos colocou na posição que Adão havia perdido. E quando nós praticamos algum tipo de pecado, então, se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar é admitir. Eu admiti, errei. Pronto. Se nós admitirmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nos purificar do estado imperfeito e nos colocar de volta no estado perfeito. Amém? Lembrando que confessar aqui então é admitir, é concordar com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Perdoar é deixar ir. Perdoar é não considerar devedor. O que é perdoar? É liberar, é deixar ir, é não mais considerar devedor. Isso é perdoar.
Se você perdoa alguém, você deixa ela ir, você não mais considera que ela deve alguma coisa a você, está perdoado. Se você não perdoou, você não deixou ela ir, ela está montada nas suas costas. Você acorda de noite na sua cama, ela está ali, você vai almoçar, ela está ali, você tira férias, ela está ali, você fica carregando ela. Então, perdoe, deixa ela ir. Não mais considere ela devedora. Não ouvi um amém, não. Mas, pastor, é que no meu caso, você não entende. O que a pessoa fez por mim, pastor, você não entende. O meu caso. Perdoa. Deixa ir. Libere. Perdoar é ser no mínimo inteligente. Deixa a pessoa ir. A obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi de nos justificar pela redenção e remissão do nosso pecado, mediante o sangue derramado na cruz. Por essa razão, e somente por essa razão, agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos comunhão com Deus. E muito mais do que isso, agora o nosso Pai é Deus. Aleluia. Pai Celestial. Estamos falando com o nosso Pai Celestial. Tudo aquilo que Adão perdeu, Cristo Jesus restaurou. Nós temos comunhão, temos paz e mais. Agora somos filhos de Deus. Segundo ponto aqui, a santificação. Um segundo benefício que Adão perdeu e que a obra de Cristo Jesus restaurou foi a nossa completa satisfação. Mas Pio, você falou santificação e agora está falando satisfação? Wait a minute. Just a minute. Total saciedade, completa satisfação. Se eu tenho completa saciedade, total satisfação, eu não vou morder as iscas de Satanás. E se eu não mordo as iscas de Satanás, eu mantenho a minha santificação. Santificação tem a ver com satisfação, saciedade. Adão, ele tinha completa satisfação. E ele abriu mão disso pecando. Mas agora em Cristo Jesus, nós voltamos a ter completa saciedade, satisfação. E aí nós não mordemos as iscas de Satanás, que nos leva a pecar. E isso mantém a nossa santificação. Posso ouvir um aleluia? Isso a Bíblia Sagrada chama de santificação. Santificação é a satisfação completa e perfeita. É a satisfação de quem tem Cristo. Então, se eu tenho satisfação em Cristo, isso estabelece a minha santificação. Eu não preciso, como eu disse, morder as iscas de Satanás. A prática do pecado é insatisfação. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas de vocês, dele vocês foram sarados. Aqui temos muitos mistérios desse texto. Jesus Cristo levou em seu próprio corpo os nossos pecados. Se cremos que morremos com Ele, é certo que com Ele também viveremos em justiça. Esse texto fala de redenção, de perdão, de justificação, de santificação. O texto também diz que por suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas do corpo de Cristo Jesus? Sim. Quais feridas? Os açoites dos romanos? Não. O que feriu o corpo de Jesus não foram as chicotadas, as chibatadas. As feridas causadas pelos nossos pecados que feriu o corpo de Jesus. Por isso Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos que Ele estava sendo afligido por Deus, ferido por Deus, oprimido por Deus. Mas, na verdade, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado, não por Deus, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, eu e você temos acesso legal à saúde divina. Olha que coisa impressionante. Foi os nossos pecados que feriu Jesus e não
os chicotes dos romanos. Jesus Cristo na cruz do Calvário foi traspassado por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo na cruz do Calvário foi esmagado por causa dos nossos pecados e iniquidades. Ele fez isto para nos santificar, para nos justificar, para nos curar de todo o mal. Inclusive nos curar na alma. Se você é curado na alma, você tem paz, você tem satisfação, você tem alegria, você não precisa da cachaça, você não precisa da maconha, você não precisa da cocaína, você não precisa da pornografia, você não precisa da mentira, você não precisa do ódio, você não precisa de nada disso. Porque você está em Cristo, você tem satisfação, por isso você tem santificação. Meu Deus! Isaías 53:8 diz assim: pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, diz Deus. Romanos 8:1 diz assim: e se o Espírito, e se em vocês habita o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivifica também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito Santo, que habita em vocês, que habita em nós, diz o texto bíblico. Pela presença do Espírito Santo habitando em nós, nós temos acesso à saúde divina. Meu irmão, falo ou não falo? Nós precisamos crescer espiritualmente e parar de orar por cura divina. Nós precisamos crescer e começar a receber saúde divina. Saúde divina é nossa herança, é direito nosso. Porque se você ora por cura, você está dizendo que a pessoa está enferma. E se você está dizendo que a pessoa está enferma, está dizendo que a obra de Satanás é mais poderosa que a obra de Cristo. Meu Deus! Precisamos parar de valorizar o que o diabo está fazendo. Muitas vezes as nossas orações são relatórios, são reportagens do que o diabo está fazendo. E Deus não quer saber o que o diabo está fazendo. Deus quer saber o que o Filho dele fez, o que eu e você recebemos da obra do Filho dele. É assim que vive a vida cristã. É assim que vive a vida cristã. Eu não consigo ver alguns cristãos assim, sabe, desatinados, nervosos, chorando, não dormindo, não sei o quê, porque tem uma luta, tem um problema, pastor, tem um deserto. Então saia daí, meu irmão, venha para Cristo. Venha para Cristo. Meu Deus! A insatisfação provocada pelo pecado, a angústia provocada pelo pecado, foi colocada sobre o corpo de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada chama essa insatisfação de enfermidade causada pelo pecado de Adão. Mas agora em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. Agora a nossa satisfação foi restaurada. E por isso a santificação. E por isso a saúde divina é nossa. Eu sei o que você está pensando. Eu tenho uma posição bem legal. Eu vejo o rostinho de vocês. Depois que eu fiz a cirurgia do olho, pastor, o senhor fez cirurgia? Então por que você fez cirurgia? Né? Depois que eu fiz a cirurgia do olho, eu consigo enxergar a alma de vocês. Nós temos, não vocês, eu tenho a tendência de, ao passar por uma experiência ruim, fazer da minha experiência mais verdadeira do que a palavra de Deus. E esse é o nosso problema. Quem disse que a minha experiência invalida o que a Bíblia diz? Mas às vezes nós queremos invalidar o que está escrito por causa da nossa experiência. E aí a gente tropeça, e aí a gente vive a vida cristã. Não, mas... Não, pastor, o senhor não está entendendo, pastor, que no meu caso... Não. Eu, Pio, não estou entendendo, porque a Bíblia diz... E quando eu pego a palavra de Deus como sendo palavra de Deus e recebo no meu coração, ela cumpre o que ela diz. É fácil fazer isso, pastor? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Às vezes a gente
consegue, vem uma vitória gigantesca, aí você caminha mais um pouco e a luta chega e de repente ali ela te derruba, e aí você precisa de alguém para te ajudar, e vai lá um grupo familiar, vamos orar, vamos vencer isso aí, mas de glória em glória, até ser dia perfeito. Queridos, esse é o nosso foco, essa é a nossa meta, é nessa direção que devemos caminhar. Eu tenho mais 5 minutinhos, vou colocar mais uma restauração que Adão tinha e perdeu e Jesus restaurou. A abundância. Como vimos no Éden, Adão tinha a abundância. Mas o pecado fez com que ele transferisse todo o governo que ele tinha, de que Deus tinha dado a ele transferiu para as mãos do diabo. Isso mesmo. Deus criou todas as coisas e disse para Adão: domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre toda a terra. Adão, eu estou dando autoridade para você governar sobre toda a terra. E quando Adão pecou, isso é muito importante. E quando Adão pecou, ele transferiu esse domínio, esse governo para o diabo. E o diabo veio matar, roubar e destruir. E o diabo está matando, roubando, destruindo. Por quê? Porque Adão transferiu a autoridade que Deus lhe dera para o diabo. Olha, quando Jesus estava sendo tentado, aqui em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, olha que texto impressionante. Então o diabo levou Jesus para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Tudo que tinha de prata, de ouro, de petróleo, de edifício, de fazenda, de gado, de animais, tudo. Todos os reinos. E disse, ele mostra as riquezas da terra para Jesus, o diabo mostra, e diz para Jesus: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Quem foi que entregou para o diabo? Adão. Adão entregou para o diabo. Aí o diabo mostra tudo para Jesus e diz: Jesus, eu te dou tudo isso, porque a mim me foi entregue. E eu posso dar a quem eu quiser. Então, entenda comigo, Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é dono da terra, Deus é dono de todas as coisas. Mas Ele deu domínio de tudo para Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele transferiu o domínio de tudo que Deus havia lhe dado para as mãos, para o governo de Satanás. Por isso, quem governa sobre tudo, matando, roubando e destruindo, quem governa sobre tudo hoje é o diabo. É o diabo. Inclusive, todo recurso financeiro que existe na terra está nas mãos de Mamon, está nas mãos do diabo. Se você orar dizendo assim: Deus, eu preciso de R$500 para pagar minha conta de luz, Deus não vai te dar R$500. Sabe por quê? Porque Deus não tem R$500. Se Deus te der R$500, Ele vai ter que roubar de alguém para dar para você. E Deus vai roubar de alguém? Não. Ele não é ladrão. Ele não é ladrão. Pio, então como que eu consigo os R$500? Você tem que dizer assim: Satanás, solte o que é meu, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio resgatar, restaurar aquilo que Adão perdeu. E uma das coisas que Adão perdeu foi a abundância, foi a riqueza. Vamos avançar um pouquinho. Você está me olhando como um boizinho olha para uma porteira nova, né? Passo ou não passo? Vou ou não vou? Né? Quando foi que Jesus Cristo... Vamos ler o texto aqui primeiro, por gentileza. 2 Coríntios 8:9. Olha aqui. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, eu conheço. Que, sendo rico, Jesus o quê? Rico. Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza de Jesus, vocês se tornassem miseráveis. Tornasse o quê? Ricos. Jesus deixou a glória do Pai, se fez gente como a gente, veio aqui na terra, se fez pobre, com qual objetivo? Para que você se tornasse
rico. Ah, pastor, mas esse rico aí não é assim aquele rico de paz, rico de alegria, rico... Não. Esse rico aí no grego é rico de bênçãos materiais. Rico de riqueza material. Quando que Jesus Cristo se fez pobre? Quando Ele deixou o trono dos céus, à direita do Pai. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo se fez pobre, é porque Ele era rico. E Ele se fez pobre por nós, para que tivéssemos acesso à fortuna dEle. Qual o tamanho da fortuna, qual o tamanho da riqueza de Cristo Jesus? Só para saber o que Ele abriu mão por mim, para mim. Qual o tamanho da riqueza de Jesus? João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele. Quantas coisas? Todas. Se Ele fez tudo, Ele é dono porque foi Ele que fez. Ele é proprietário porque foi Ele quem fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Qual o tamanho da riqueza de Jesus? Ele é dono de todas as coisas. Pio, eu sou teólogo, eu sou bereano, e um versículo bíblico não me satisfaz. Eu preciso de pelo menos mais um. Vamos ver mais um. João 16:15, a parte A. Tudo que o Pai tem é meu, disse Jesus. Tudo o quê? Quanto que o Pai tem que é do Filho? Tudo. Jesus é rico? Alguns estão em dúvida ainda. Jesus Cristo possui todas as coisas. Em Jesus Cristo fomos feitos herdeiros de todas as coisas. Vida abundante é a vida vivida em Cristo Jesus. A abundância não é medida naquilo que temos. A abundância não é medida naquilo que temos. A abundância é medida em quem somos em Cristo Jesus. Esta comunhão foi restaurada. Esta posição foi restaurada. Por isso que agora ter sempre é resultado do ser. Ser vem antes do ter. Imagina um príncipe fulano de tal. Ele é o príncipe, por isso ele tem as coisas. Ele é príncipe, ele tem as coisas. Ele não tem as coisas e por isso ele é príncipe. Percebe que o ser vem antes do ter? Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: há muito tempo, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem, e quem que é o Filho? É Jesus, a quem constituiu herdeiro de 10% das coisas. Herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Olha o tamanho da grandeza e da riqueza do Senhor Jesus. Esse texto prova que Jesus Cristo sempre foi e é rico, mas Ele se fez pobre para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Queridos, como isso é importante, Olha esse texto de Romanos 8:32. Esse você tem que gravar, colocar na frente da televisão, colocar na porta da geladeira, no teto do quarto, esse versículo. Olha o que está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Jesus, com o Filho, todas as coisas? Será que juntamente com Jesus, que criou todas as coisas, é o dono do universo, será que Ele já não te deu todas as coisas juntamente com Jesus? Diga comigo assim: é claro que Ele já me deu. Não, você não está crendo nisso. Diga: é claro que Ele já me deu. Como Deus restaura a abundância a nós que estamos em Cristo Jesus? Como? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, Ele dá conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Quem é a pessoa que agrada a Deus? A pessoa que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Deus dá sabedoria, dá conhecimento, dá prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador, Ele dá o quê? Trabalho. Suor. Estou correndo atrás do leitinho das crianças. Vida miserável. Ele dá trabalho. Para quê? Para que esse pecador, esse injusto, não filho, não reconciliado,
possa ajuntar e amontoar muita riqueza. E depois que ele tem um montão de riqueza, o que acontece? Essa riqueza é transferida para os filhos de Deus. Pronto. É desse jeito. Queridos, se você puder explicar o que você possui de bens materiais, não foi Deus que deu. Porque aquilo que Deus dá, você não consegue explicar. Se você explicar a sua poupança, a sua casa, o seu carro, isso, aquilo, se você explica como conseguiu isso, não foi Deus que te deu. Porque quando Deus dá, você não consegue explicar. É mais do que você pode explicar, imaginar, pensar. Deus nos restaurou a abundância através da sabedoria, através do conhecimento, através da comunhão com Ele, através da paz com Ele. E aí nós podemos viver em comunhão com Deus, em santificação, em abundância. Como eu disse, são 7 os fundamentos da restauração de Cristo. Hoje nós vimos 3. Tem um monte ainda para a gente estudar. Mas eu só queria despertar em você, para que agora, nesse mês de junho, você entendesse e dissesse o seguinte: ok, eu vou viver esse mês e a partir desse mês de forma diferente. Porque agora eu tenho paz com Deus. Eu fui santificado. E a abundância me pertence. Em nome de Jesus. Você tem que se firmar nessa verdade, firmar nessa palavra, se posicionar nessa palavra. Não deixa a dúvida entrar no seu coração, não deixa o medo entrar no seu coração. Para desfrutarmos daquilo que Ele já nos deu na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por mim.